Você já percebeu que em alguns momentos em nossa vida nós enfrentamos verdadeiros desertos? A verdade é essa, temos que atravessar verdadeiros desertos. Parece que a gente não vê saída, parece que a gente não vê fim. Deserto é lugar de escassez, onde a gente não tem muita coisa, muitas opções. Quem já passou por isso aqui? Coloque nos comentários. Já passei ou estou passando por isso? Quem aqui já passou por um deserto na sua vida? E quem está passando por um deserto neste momento? Pois eu quero te dizer uma palavra hoje que vai impactar a sua vida. A palavra de força e coragem de hoje vai impactar a sua vida. Não tenha medo do deserto. Sim, coragem combatente. Não tenha medo do deserto. Por quê, Geraldinho? Porque é no deserto que nasce o vencedor. Já te digo agora, é no deserto que nasce o vencedor. Mas essa palavra de hoje, acompanhando a série Combatendo o Bom Combate, junto com São Paulo, apóstolo, o grande apóstolo, e nós vamos fazer esse mergulho, essa metanoia, essa transformação. Vamos juntos? Antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no sino, clica nessa mensagem toda, seja muito bem-vindo. Assim você não vai perder nenhuma palavra de força e coragem. E vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje? Não tenha medo do deserto. Vamos lá? Nós estamos acompanhando a conversão, a metanoia, a transformação de Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, em Paulo de Tarso, grande apóstolo dos cristãos. Olha como é forte. O grande apóstolo dos gentios. Um dos homens que mais evangelizou. Impressionante. Só que, muitas vezes, nós nos enganamos pensando que a conversão de São Paulo, a transformação de São Paulo, a metanoia aconteceu num passe de mágicas, do dia para a noite. Foi só, entre aspas, cair do cavalo, né? Olha, meu irmão, perceba um detalhe que às vezes a gente não percebe. Em Atos 9, 22 fala: Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundia os judeus de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido alguns dias, versículo 23, os judeus deliberaram em conselho matá-lo. O que é esse decorrido alguns dias? Preste bem atenção no que eu quero te dizer. Quantos dias são esses alguns dias? Lá na frente, em Gálatas 1, o próprio São Paulo nos diz quantos dias foram esses decorridos alguns dias. Nós estamos pensando que é uma semana, né? É o quê? 5 dias? Não. Ele diz, Gálatas 1, versículo 15. Mas quando aprouve aquele que me reservou desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça, para revelar seu Filho em minha pessoa, a fim de que eu o tornasse conhecido entre os gentios, imediatamente, sem consultar ninguém, sem ir a Jerusalém, para ver os que eram apóstolos antes de mim, parti para a Arábia, para o deserto. De lá regressei a Damasco. 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Perceba um detalhe muito importante. Esses alguns dias significaram 3 anos. Ou seja, Saulo passou 3 anos no deserto. Então, atenção. Primeira coisa que eu quero te dizer. Primeiro, são só 2 pontos hoje que eu vou te falar muito forte. Primeira coisa, metanoia não é mágica. Grave isso. Metanoia não é mágica. Tem gente que pensa que metanoia é mágica. Até quando a gente fala no livro Metanoia, vai ser uma mágica. Não. É um processo. As pessoas, ao lerem Atos dos Apóstolos, pensam assim, que a conversão de Paulo aconteceu assim. Em um dia ele era o perseguidor, no outro dia ele já era o grande apóstolo, o grande pregador. Não. Existem etapas que são fundamentais para a nossa metanoia, para a nossa transformação, assim como aconteceu com Saulo. E nós precisamos passar por essas etapas. O grande problema é que nós queremos tudo não para ontem, para antes de ontem. Cada vez mais nossa geração está apressada, querendo tudo para ontem, para antes de ontem. Eu preciso com muita urgência. Só que metanoia, transformação, não acontece do dia para a noite.
crescimento. Sabe por que muita gente se frustra? Porque as pessoas começam um processo, começam um trabalho, começam um empreendimento, começam um sonho, começam um relacionamento, e aí já esperava o grande resultado, só que o resultado não veio como você esperava. Não é assim que acontece conosco? E aí o que acontece? Se frustra, perde o gás, perde a força, começa a fazer as coisas de qualquer jeito. Vencedores fazem todos os dias, o que fracassados fazem ocasionalmente. Eu tenho repetido isso para vocês há tanto tempo. Vencedores fazem todos os dias, o que fracassados fazem ocasionalmente. Então preste bem atenção. É uma etapa, é um processo. Entenda, a vitória, o êxito, em todas as áreas da nossa vida, ele é um processo que precisa ser enfrentado passo a passo. Se eu poderia dizer que é uma escada, se a gente está falando em subida até chegar ao céu, eu posso falar escada. Lembre-se de uma coisa, o primeiro degrau ele é o maior, o mais difícil da escada. O segundo degrau é imenso também. E os degraus eles vão diminuindo de tamanho à medida que você vai subindo. Então entenda uma coisa, preste bem atenção. Essas etapas são fundamentais. Olha o que aconteceu com Saulo e precisa acontecer conosco. Primeiro, um encontro com Jesus. Sim, é o nosso encontro com Jesus. Talvez o seu, você que chegou aqui pela primeira vez, possa ser hoje. Nessa palavra de força e coragem. Talvez algo chamou a atenção a você. Talvez esse tema chamou sua atenção e você decidiu abrir o seu coração e talvez nesse foi a experiência de encontro de Jesus. Talvez, ou seja, num encontro, num retiro, numa experiência que você vai fazer, num seminário, em uma realidade que você fez, o seu encontro com Jesus. A primeira coisa é essa, o nosso encontro com Jesus. A segunda coisa, ou seja, Saulo encontrou Jesus no meio do caminho para Damasco. Perceba, no meio do caminho para Damasco, Saulo encontrou Jesus. Percebeu aí? E aí o que aconteceu? Ele teve o confronto com as suas cegueiras. A segunda coisa é o quê? A cura das nossas cegueiras. É aquilo que nos impede de enxergar o que precisa ser transformado em nossas vidas. Saulo, ele achava que estava fazendo certo perseguindo os cristãos. Saulo, quando ele é curado das cegueiras, ele percebe que ele estava errado. Quando Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem você tem perseguido. E eu quero te dizer, as cegueiras, ou seja, Saulo estava bem intencionado, mas estava fazendo mal. E muitas vezes nós fazemos o mal que não enxergamos, assim como Saulo. Por isso que depois do encontro com Jesus, vem o segundo passo, que é o quê? A cura das nossas cegueiras. O que impede você de enxergar? O que está travando? Às vezes nós não enxergamos o erro que estamos fazendo, o pecado que estamos fazendo, a falha ou o impedimento que não está permitindo vivermos o que Deus tem para nós, o nosso propósito. Então é muito simples. Depois vem o terceiro ponto. Esse terceiro ponto é muito importante. Perceba que João Batista passou por ele, Jesus passou por ele, Paulo passou por ele, o povo hebreu passou por ele para chegar à terra prometida. Esse terceiro passo se chama o deserto. Eu dizia para vocês que esse primeiro ponto, metanoia não é mágica. Não, metanoia não é mágica. Metanoia é um processo. Existem etapas fundamentais. Encontro com Jesus, cura das nossas cegueiras e terceiro, deserto. Ora, para Jesus foram 40 dias. Para os hebreus foram 40 anos. Para Paulo foram 3 anos. Eu não sei quanto tempo é o seu deserto, mas eu quero te dizer já o segundo ponto que eu disse dessa palavra de hoje. Eu disse que seriam só 2 pontos, né? O primeiro é metanoia não é mágica e o segundo é isso daqui. Para Paulo foi 3 anos, para Jesus foram 4 anos. Foram 40 dias, para os hebreus foram 40 anos. Entenda uma coisa, é no deserto que nasce o vencedor. Por isso o tema da palavra de força e coragem de hoje diz, não tenha medo do deserto. Por quê? É no deserto que nasce o vencedor. Está aqui a explicação. É impossível experimentar uma metanoia, e eu lhe digo, isso aqui é forte que eu vou te dizer. É impossível. Você no máximo pode ter uma mudança. Sem deserto, você vai ter mudanças. Só que mudança tem volta. E transformação não tem volta. Perceba que Paulo foi até o fim. Perceba que todos aqueles que enfrentaram e venceram o deserto, eles foram até o fim.
lembre-se que ir ao deserto ou estar no deserto não lhe garante vitória. Mas vencer o deserto é o que lhe garante a vitória. Perceba o que eu vou te dizer. Sem metanoia, ou seja, sem deserto, sem passar pelo deserto, não existe verdadeira metanoia. Existe apenas uma mudança. Mudança de fase, mudança de comportamento, mudança de roupa, mudança de estilo, mudança de comida, mudança de qualquer coisa. Mas transformação só depois do deserto. Por quê? Porque é o confronto do velho versus o novo. No deserto é onde nós seremos tentados. Jesus foi tentado no deserto. Os hebreus foram tentados no deserto, por isso que muitos deles não chegaram à terra prometida. Porque eles foram tentados uma viagem que poderia durar 40 dias, durou 40 anos. Uma viagem que deveria durar 40 dias, durou 40 anos. Por quê? Porque o deserto, ele nos prova, o deserto nos testa. Preste bem atenção. No deserto nós vamos ser confrontados. Os hebreus, eles foram confrontados, os escravos e os livres. Só venceu o deserto quem tinha uma mentalidade livre. Aqueles que ainda pensavam como escravos morreram no deserto. Os filhos da escravidão morreram no deserto. Mas os filhos do deserto conquistaram a terra prometida. O que você acha disso? Os filhos do deserto conquistaram a terra prometida. Os filhos da escravidão morreram no deserto. Meu irmão, existe um confronto entre o velho. No velho eles eram escravos. No novo eles eram livres. E aí? Quem venceu? Só um vence. Entenda uma coisa, nesse confronto entre velho e novo, só um vence. Entenda bem, existe um confronto na vida de Saulo. O velho Saulo, apegado à lei, rígido, se tornou o novo Saulo. O Paulo, o velho Saulo, se transformou no novo Paulo. Sim, Paulo, que foi aquele que foi mais aberto que os discípulos ainda. Aquele que foi apóstolo dos gentios, aqueles que não eram judeus. Entenda, aquele que era mais radical à lei, se tornou mais aberto àqueles que não pertenciam à lei judaica. Olha como é forte isso. O confronto entre o velho e o novo, somente um sai vencedor desse confronto. E aí, eu te pergunto, você precisa, nem te pergunto, eu te digo, você precisa ter muita clareza, porque quando você enfrenta um deserto, só um vai sair vencedor, ou o velho ou o novo. Eu creio e espero e estou te ajudando para que o novo vença. Nós temos uma tendência a fugir do deserto. Você já percebeu como é que é? Nós temos uma tendência a fugir do deserto. Por quê? Porque é mais fácil a gente não enfrentar o deserto. Não, coloca a sujeira para baixo do tapete, né? Se assim fizermos, a sujeira continua em casa. Quem varre casa e coloca a sujeira para baixo do tapete, a sujeira continua na sua casa, escondida. E a qualquer momento pode voltar. E quando voltar, vai sujar tudo, porque é sujeira acumulada. Quando aquele tapete for removido, que vier um vento, alguém mexer, alguém tropeçar, meu irmão, vai espalhar tanta sujeira, que vai ficar muito pior. E eu te digo, você precisa entender que nós não temos que fugir do deserto. Nós não temos que colocar sujeira para baixo do tapete. Temos é que confrontar o deserto. O deserto é o tempo da purificação. O que é deserto, Geraldo, na minha vida? Quer dizer que é para eu ir para a Arábia? Não. O deserto é o tempo da purificação na minha vida. Da limpeza, da verdadeira mudança de mentalidade. O deserto é exatamente esse tempo de purificação, de limpeza, sabe, de verdadeira mudança de mentalidade. Para quê? Para que nasça esse homem novo, essa mulher nova, fraco ou forte? Forte. Por isso que o deserto só sobrevivem os fortes. Você, sabe por que você está enfrentando esse deserto? É para que o homem novo, a mulher nova, o homem forte possa nascer. E eu te digo, é do deserto que nasce o homem forte, que nasce a mulher forte. Não é da noite para o dia. O deserto vai chegar. Pode ter certeza. Escute, se você não está vivendo hoje o deserto vai chegar na sua vida, é inevitável. Eu preciso disso. Escute bem, não é inevitável. Você pode passar a vida inteira, até corrigindo o que eu estava dizendo, você pode passar a vida inteira sem nunca viver, experimentar o seu deserto. Você pode passar a vida fugindo do deserto.
Você é livre para isso. Deus te fez livre. Deserto é algo que eu preciso decidir viver. Os hebreus, eles não foram para o deserto à força. Eles decidiram ir para o deserto. Eles decidiram sair da escravidão do Egito. Entenda, Saulo não foi forçado a ir para o deserto. Ele decidiu ir para o deserto. Jesus decidiu ir para o deserto. João Batista decidiu ir para o deserto. Perceba, foi uma decisão deles. Então, eu quero te dizer uma coisa. Deserto não é algo que vai chegar na sua vida. Pelo contrário, é algo que você vai decidir viver. Você vai enfrentá-lo e atravessá-lo. Eu vou só te dizer uma coisa. É a única maneira de chegar à terra prometida é atravessando o deserto. Você pode me perguntar, quanto tempo, Geraldinho? Eu devo viver meu deserto? Para Jesus foram 40 dias, para Paulo 3 anos, para os hebreus 40 anos e para você. Não importa quanto tempo vai ser o seu deserto. O mais importante não é o tempo, foco na travessia. Porque os mesmos 40 anos para os hebreus poderiam ser 40 dias. Então entenda, o foco é a travessia. Decida hoje viver o seu deserto. Decida hoje vencer o seu deserto. E eu quero rezar por ti nesse momento. Eu quero rezar por ti para que você não tenha medo do deserto, mas para que você vença o deserto e se levante como um mais que vencedor. Vamos rezar? Antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, se inscreve. Geraldinho Corrêa, clica no vermelho, inscrever-se, clica no sino e clica na mensagem todas. Vamos rezar agora juntos? Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela força do Espírito Santo, eu quero te pedir agora por esse teu filho e essa tua filha que está aqui em unidade conosco, recebendo essa palavra tão forte. Dai-nos a coragem de enfrentar, de decidir enfrentar o nosso deserto. Sim, Senhor, nós sabemos que o deserto é decisão. Dai-nos a capacidade de sairmos dessa vida velha, de enfrentarmos o nosso deserto e nos levantarmos como vencedores, como um homem novo, uma mulher nova, como um homem forte, uma mulher forte. Dai-nos a capacidade, Senhor, de nos levantarmos desse deserto para a terra prometida, aquilo que o Senhor preparou para nós, aquilo que o Senhor reservou para nós. E que o Senhor nos abençoe poderosamente nesse dia, nos fortalecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo agora com 5 pessoas. Olha como é simples. Somente 5 pessoas.
Você vai clicar na setinha de compartilhar, vai no WhatsApp e envia para 5 pessoas, porque se essa palavra te abençoou e você ficou até aqui, eu tenho certeza que ela vai abençoar outras pessoas. Não te custa nada e é rápido. E eu quero te convidar para meio-dia você viver o transbordar dessa série, Combatendo o Bom Combate. Meio-dia em ponto, uma live ao vivo aqui no YouTube. Quero convidar você para participar conosco. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem!